Oi, gente! Bem-vindos à nossa sala de desenho técnico. Eu sou a Rita Gnutzmann, vou guiar vocês nesse processo de aprendizagem, nessa linguagem que é tão importante nas profissões técnicas como a engenharia e a arquitetura. Hoje, nesse encontro, a gente vai aprender como utilizar os instrumentos manuais de desenho e a configurar a folha conforme as normas da ABNT. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos falar primeiramente alguns pontos teóricos aqui antes de fazer uma abordagem sobre a parte prática, né, que a gente vai mostrar também no vídeo. Então, eu vou falar um pouquinho da folha de desenho, que ela precisa atualmente seguir a norma NBR 16752, que foi publicada em janeiro de 2020. Tá? Então, é uma norma recente e ela, além de ter alterado os parâmetros para a folha de desenho, por exemplo, ela cancelou 4 normas, tá, de desenho técnico que versavam sobre folha, dobramento, né, o layout e também sobre o emprego de escalas. Então, esses conteúdos agora estão todos em uma única norma, que é a 6752 de janeiro de 2020, tá? Que ela já traz então os requisitos para apresentação em folhas de desenho, e essa norma ela precisa ser seguida tanto para o desenho manual quanto para o desenho feito com auxílio de computador, tá? O desenho em CAD. Eu vou fazer uma abordagem breve, então é importante que vocês leiam a norma toda com atenção, com cuidado, porque aqui a gente vai fazer um resumo para não ficar muito extenso, tá? Só o necessário para vocês poderem estar trabalhando, né, nessa primeira semana aí de estudos a respeito dos primeiros passos aí de como usar os instrumentos e apresentar o que foi produzido em uma folha já padronizada, tá? Então, a folha, o formato que vocês conhecem provavelmente com mais comum, né, é o formato A4, tá? E esse é um dos formatos menores, vamos dizer assim, de desenho, né? O formato básico, onde todos os demais formatos derivam, é o formato A0, que é o maior. Então, os tamanhos das folhas eles vão diminuindo conforme o número vai aumentando, né? Então, o A0 é o maior, o A1 vai ser um pouco menor, o A2 ainda menor, tá? E eles têm uma relação de proporção, né? Ou seja, o formato, o que vem na sequência, né, menor, ele vai ser exatamente a metade do formato anterior, tá? Então, o formato A0, ele é o dobro do tamanho do A1 e assim sucessivamente, tá? Então, o formato A0, ele tem 1 metro quadrado de área, né? Isso implica, quando vocês forem mandar plotar, por exemplo, em serviços, né, de impressão, alguns vão cobrar para vocês por metro quadrado, outros por metro linear. Então, para vocês terem uma referência, o formato A0 ele é 1 metro quadrado de área. Então, vocês têm já uma ideia quando alguém cobrar, por exemplo, de vocês uma impressão por metro quadrado, tá? Ela tem uma relação, né, de proporção com a diagonal do quadrado, tá? Que são formatos, são uma condição técnica, assim, que não vai influenciar hoje para vocês, tá? Mas vocês não percam de vista que todos os formatos, eles são proporcionais em tamanho, né? Então, eles têm uma mesma proporção entre os lados maior e o lado menor, que tem a ver com essa diagonal do quadrado que a gente viu na figura anterior, tá? E como eu tinha dito, os formatos subsequentes, vamos supor, né, eles vão dobrar o tamanho do formato anterior, né, ou vice-versa. Se vocês pensarem que o maior formato é o A0, a metade desse A0 vai ser o A1, a metade do A1 vai ser o A2 ao meio, né, cortado ao meio, vai se tornar A3 e a metade de 1 a 3 são 2 A4 cada um, né, cada metade. Então, isso vocês tenham sempre em mente, tá?
E aqui eu tenho a tabelinha, né, do lado, com os formatos exatos ali, né, das folhas, tá? O A4 sendo aí 210 milímetros por 297, e cuidem na hora de adquirir o formato A4, porque ele é diferente do letter e do ofício, né? São outros tamanhos. Então, quando vocês forem adquirir folha de papel sulfite para desenho técnico, vocês cuidem para que essas folhas sejam A4 e não ofício ou letter, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma prancha de desenho, uma folha, né? De um prédio aí da FURG, uma planta baixa, na verdade, um projeto que tem várias folhas, né? Então, todas essas folhas têm que ser numeradas e indicadas a quantidade de folhas que determinado projeto tem. E vocês vão perceber que tem áreas aqui, né? Como, por exemplo, a área de informações do selo, né, ou rótulo, ou legenda, como chamam, né, na norma, pode ser usado qualquer um desses termos, tá? Eu particularmente não gosto de usar legenda, porque outras legendas, aqui como vocês podem ver, são necessárias no desenho, e para mim é importante, digamos assim, interessante diferenciar quando a gente está falando dessas outras informações ou das informações referentes à folha do desenho. Essas aqui, por exemplo, acima, referem-se a informações do projeto, tá? Então, por isso eu particularmente prefiro não usar o termo legenda, mas é um nome também muito utilizado, pessoal, principalmente da mecânica, tá? Então a gente tem pela norma algumas definições, tá? Que um deles é o formato, que a gente já viu no slide anterior, legenda, como eu comentei agora, com esses outros nomes, né? Que pode ser carimbo, etiqueta ou rótulo, que é esse quadro aqui na parte inferior da folha, que vai ter o tamanho de uma largura, né, adequada ao dobramento da folha, de modo que ela fique com uma largura de 1 a 4 quando for arquivada em uma pasta, por exemplo, tá? A margem, que é o espaço que a gente não vai utilizar para desenho, né? E tem o quadro, que é propriamente o limite, né? Entre a margem e a área de desenho propriamente, tá? Que é esse quadro mais com uma linha um pouco mais grossa aqui, que contorna a área destinada ao desenho, tá? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos da norma, né? Como ficariam a folha A4 nessa nova configuração e a folha A3. O que mudou? Né? Nas normas anteriores a gente tinha variações de margem, tanto à esquerda quanto a superiores e inferior, de acordo com o tamanho do papel, tá? Hoje não tem mais isso. Todas elas permanecerão sempre com 10 milímetros, tá? E a margem esquerda, que anteriormente era 25 milímetros, agora passa a ser 20 milímetros, também para todos os formatos de papel. O que acontece, o que tem de diferente, além dessa questão das margens, é que agora é exigido que se desenhe essa malha, né, aqui em volta, lado externo do quadro, né, que fica entre o espaço vazio da margem e o quadro, o limite do quadro. Então, 5 milímetros desses 10 serão ocupados com esta malha, tá? Que vocês vão ter que fazer nos desenhos de vocês. Então, outra exigência é que sejam marcados os centros da folha, né? Então, tanto na linha horizontal quanto na linha vertical. E a partir desse centro é que a gente vai desenhar essas malhas que terão o comprimento de 50 milímetros, né? Aqui na folha 3 está mostrando, ó, tá? Então, a gente vai começar o primeiro campo, né, da malha a partir do centro, 50 milímetros, o segundo mais 50, até o que sobrar aqui vai ser um pouco menor, os últimos, né, e o tamanho disso vai depender do tamanho da folha que vocês estão usando, tá? Então, isso é importante. Outra coisa que mudou é que agora todos os selos, né, que é esse espaço aqui embaixo, onde vão as informações
do profissional, da empresa, do projeto, eles passam a ter 180 milímetros fixos para todos os formatos também, tá? Outra coisa importante de vocês repararem é que na folha A4, esses campos referentes à malha, eles são colocados apenas na margem direita e superior da folha 4 e nos demais formatos em todos os lados, tá? Sendo que os campos superior e inferior serão numerados e os campos laterais serão colocados, denominados, né? Identificados com letras, tá? Então fiquem atentos a isso. Com relação ao selo, né? Já comentei brevemente mas aqui eu trouxe uma imagem ampliada, né? Ele é o local onde vai haver as informações do projeto, do projetista, da empresa, né? Ou seja, do que se trata o trabalho, né? Que folha seria essa, né? Quantas folhas existem no total desse projeto também é uma informação importante, tá? E a altura disso é variável, né? Os 180 milímetros é na largura, então a gente vai ter um selo maior ou menor na altura conforme a necessidade de quantidade de informações que a gente precisa colocar, tá? Então se a gente vai usar uma folha A4, por exemplo, né? Que vocês vão estar trabalhando aqui na disciplina, onde vai precisar ter o nome do estudante, a universidade, a disciplina, a turma, a escala do desenho, né, o número da prancha, data, esses elementos, eles não são não é uma quantidade tão grande de informações que ele precise ser tão alto. Então a gente pode fazer um selo menor, né? E a minha sugestão é que ele fique na altura do campo F da malha, tá? E ter então uma sobra, né, de área de desenho maior dentro do formato A4, tá? Uma outra questão que eu não comentei, mas até vou voltar aqui no slide anterior, é que existe uma definição desse traço aqui também, tá? Então, até formato A3 ou A2, se eu não me engano, tem que olhar agora na norma, depois a gente confirma, vocês vão usar uma linha 0,7 de espessura nesse quadro. E aqui tá aqui até, eu já tinha até colocado, tinha bem esquecendo de falar. E nos formatos maiores, como A1, A0, vocês vão usar 1,0 milímetros, tá? Então, isso é particularmente importante para quando vocês vão trabalhar em CAD, né? Aqui no desenho manual, vocês vão ter a opção de linha de 0,7 com a lapiseira, né? 0,7 ou 0,9 ou 1.2, né? Que é a lapiseira que também tem disponível para vender, né? Então, com 1.0 vocês vão provavelmente usar só no CAD, tá? Mas fiquem atentos que tem essa variação aí na espessura da linha, tá? O dobramento também é uma coisa importante, tá? Ou seja, quando a gente vai arquivar o trabalho impresso, né, a gente precisa levar para a obra, ou guardar, ou encaminhar para aprovação dos órgãos, né, como prefeitura, licenciamento, etc., a gente dobra essa folha de forma que ela fique no tamanho A4. Então, essa margem de 2 centímetros na esquerda, ela deve ficar livre, certo? E nos formatos maiores do que o A3, a gente dobra também a diagonal da parte superior das dobras aqui, ó, para que a gente não grampeie ou não fure junto, né, com essa parte embaixo. Uma vez que a gente, estando arquivado, a gente ainda pode consultar, né, abrir toda a folha sem precisar destacar da pasta, por exemplo, tá? Então, cada formato vai ter uma forma de dobrar, tá? Então, primeiramente, vocês vão começar a dobra vertical, né, a parte vertical da dobra, a partir do lado direito da folha, em direção à margem esquerda, dentro dessas dimensões que a norma traz para cada formato, tá? Essas marcas de dobra nessas dimensões devem ser desenhadas na prancha, certo? O formato A4, como não será dobrado, ele não tem essas dobras, essa marca de dobra. A partir do A3 já tem que ter.
vocês depois então vão dobrar a parte horizontal, né, para ficar no tamanho A4, que ela vai, as folhas maiores, elas vão ser, vamos lá, corresponder, né, a vários A4, então vocês vão fazer esse processo. Então, como eu comentei antes, né, é fundamental a leitura atenta e cuidadosa dessa norma, tá? Porque aqui é um breve resumo mesmo assim a gente já está aqui em mais de 10 minutos aqui de fala, né? E para que vocês consigam compreender todos os itens, certo? E ainda restando dúvidas, vocês podem comentar, chamar, que a gente vai esclarecer para vocês o que for necessário, certo? Então, fiquem atentos que ainda é necessário aprofundar lá na leitura, tá? Vou falar rapidamente aqui sobre a questão do traçado grafite, bem breve, para a gente passar para a parte de desenho mesmo, prática, né? Para facilitar a visualização, certo? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão que é em relação à dureza dos grafites, tá? É importante que vocês saibam disso, principalmente porque vocês vão trabalhar com um traço muito fino, e se vocês tiverem com um grafite muito macio, esse traço ele pode não se diferenciar de outras lapiseiras, tais como a 05, por exemplo, né? Entre uma 03 e uma 05, se o grafite não for adequado. Então, procurem utilizar um grafite um pouco mais duro para os traços finos, tá? Como o H ou o 2H. Os grafites tipo B, eles são muito macios, são um pouco mais escuros, bons para desenho artístico, eles tendem a sujar muito o desenho, né? Então a gente não recomenda muito esse tipo de grafite. Então o HB, né, é um meio termo interessante, mas eu recomendo para os traços finos, em lapiseira 03, o H ou o 2H, certo? Isso é uma coisa importante para a qualidade do traço de vocês no desenho, porque essa diferença tem que ficar muito nítida. O que é um traço fino, né, que seja feito como linha auxiliar, né, como linha de cota, e um traço mais grosso ou um traço médio. Isso tem que ficar muito claro, porque são convenções de desenho que fazem a diferença na leitura, na interpretação desse desenho. Então, a questão da espessura do traço de forma precisa, com o instrumento adequado, ela é muito relevante. Então, a gente sugere para vocês, caso não tenham ainda, não disponham de uma lapiseira 03, que usem o H ou o 2H na 05, né, para que tenha um pouco mais de precisão, né, nesse traço e fique mais diferenciado do 07, que aí sim vocês podem usar de repente um HB, tá? Então fiquem atentos quanto a isso. E usem a lapiseira de forma mais ortogonal possível em relação ao plano do desenho, ou seja, a lapiseira em pé, né? Isso vai evitar que vocês tenham movimentações que vão levar a equívocos no desenho de vocês em relação às dimensões, né? Então, que a gente move levemente de lado a lapiseira e ela vai dar aí uma diferença, às vezes, de quase 1 milímetro. Tá? Então, evitem fazer isso. Não usem deitada a lapiseira, usem ela o mais vertical possível, tá? Então, vamos ver na prática alguns pontos aí do que eu falei, né? Para a gente tentar esclarecer e deixar um pouco mais claro essa parte mais teórica, né? A partir da graficação mesmo, tá? Então, vocês vão utilizar folha de papel, sulfite, tamanho A4, vão fixar essa folha na mesa com fita adesiva, tá? Cuidem para não utilizarem essa fita com pedaços muito grandes, tá? Procurem cortar com tesoura, para que quando vocês passarem os esquadros, vocês não arranquem essa fita e não fique colando no esquadro, atrapalhando o desenho, tá? Lembrem que vocês têm que fazer as margens, né? Que se vocês têm menos de 5, vocês vão ter 5 milímetros de espaço para fazer o traçado dos desenhos, e o durex também, a fita, né? Também pode atrapalhar, tá? Então procurem fazer pedacinhos pequenos e colhem nas bordas, nos cantinhos da folha, certo? Bom, vocês vão também utilizar lapiseiras, a lapiseira 03 e a lapiseira 05, né, para fazer
aliás, desculpem, a 03 e a 07, né, que a 07 vai ser a espessura que é exigida para o desenho do quadro, né? Então, vocês primeiro tracem com a 03, bem fraquinho, né, bem fininho, para depois usar a 07, tá? Então, usem bem em pé, né, bem ortogonal as lapiseiras para traçar o desenho de vocês. Os esquadros também, vocês vão utilizar dois, né? Sempre um par de 1,45 e 1,60, 30-60, que a gente chama. Uns tamanhos proporcionais, né? Que eles tenham mais ou menos a mesma medida ali de diagonal, tá? Então, vocês vão utilizar os dois em conjunto, né? Para traçar as linhas paralelas à folha, né? As margens, as bordas da folha. Então, a própria folha vai servir de guia, né, para que vocês, fixando um dos esquadros, vocês possam traçar linhas ortogonais ou em ângulo, usando esse fixado, né, como guia, tá? Então, vocês coloquem na lateral da folha e corram o outro esquadro. E aí vocês vão trocando de lugar, né, segurando, firmando para não perder a ortogonalidade ali da folha, aliás, em relação à folha, né? E aí vocês vão dessa forma traçando as linhas paralelas e perpendiculares às bordas da folha, né? Então a margem, o quadro que vocês vão desenhar, ele tem que ser perfeitamente alinhado com a folha. Ele não pode ter angulações, né? Não pode ser, ele tem, por exemplo, 2 centímetros na lateral esquerda, esses 2 centímetros tem que estar ao longo de toda a borda, tá? Então, começando a traçar aqui, a 403, linhas bem finas, tá? Que a gente chama de linhas de construção. Então, essas linhas são muito leves, observem no vídeo que a gente pouco enxerga, né, essas linhas, depois com a 07 vocês vão ver que vai ficar mais visível, e é dessa forma mesmo que tem que ser, tá? Então, o traço 03 ele tem que ser leve, fino, tá? Não pode apertar muito, que vai quebrar o grafite e vai marcar a folha, até porque é ideal que seja um grafite mais duro. Cuidem nos cantos ali, quando for fazer a linha chegar no outro esquadro, então às vezes vai faltar o espaço, daí vocês têm que correr um pouco mais para a lateral e voltar no ponto onde vocês pararam, né, a linha, e continuar. Então, por isso é tão importante que seja em pé a lapiseira, e é nesse ponto de referência que vocês vão ter que voltar, tá? Então, a lapiseira nem sai do lugar ali, tá? De preferência, se precisar sair, sai, mas tem que voltar para o mesmo ponto, certo? Então, usando a 07, agora vocês vão, por exemplo, delimitar quadros ali naquelas áreas que a gente fez, né, os retângulos com linha bem fininha. E observem que as linhas, digamos, auxiliares ali, as linhas de construção, né, elas permanecem ali no desenho bem finas, né, podem passar um pouco ali dos limites do desenho definitivo, né, que é esse que está sendo traçado com o grafite 07, tá? Então é só aqui um breve exemplo de como vocês vão usar os esquadros, como vão fazer para traçar as linhas paralelas e perpendiculares, e o cuidado aqui com o posicionamento da lapiseira, né? Quando vocês vão voltar na linha, ó, vocês vão primeiro botar a lapiseira, depois encostar o esquadro nela, ó, para poder saber bem onde é o local, né? Não pode ter degraus, vamos chamar assim, né? Dentes ali, de emendas de linhas, né? Quando a gente precisou usar o esquadro em 2 momentos, né? Então, aqui fica um exemplo bem singelo, só para vocês terem essa ideia, tá? O nosso desenho, o exercício avaliado, a gente vai usar uma régua para medir, ou o escalímetro, tá? Se usar o escalímetro na escala 1/100, que é correspondente, né, a centímetros ali, tá? É o mesmo tamanho. Tem outras escalas, né? 1/50, 1/75, 1/25, 125 também, tá? Então não se confundam, vocês vão usar o lado que tem 1/100, tá? Que é
correspondente agora. A gente vai estar usando centímetros e milímetros, a gente não vai estar reduzindo nem ampliando desenhos, tá? Que é para isso que as escalas servem, e nós vamos ver isso mais adiante, tá? Então, observem só, não se confundam, a gente vai usar esse lado onde está 1/100, certo? Então, outra coisa importante, vocês não jamais, né, risquem sobre a escala. A escala, o escalímetro serve para marcar medidas, tá? Então vocês vão apoiar de forma leve ali a lapiseira e marcar pontinhos, tá? Não é bolas, é pontos bem leves, o suficiente para vocês enxergarem, né? Que é a medida que vocês marcaram, na verdade, tá? Então não usem de forma alguma para traçar o escalímetro, tá? O traçado é feito com o jogo de esquadros, certo? Então aqui a gente dividiu esse intervalo, né, em linhas, em intervalos de 5 ali, milímetros, tá? Vou fazer o traçado aqui pra gente ver, né? Ó, e aí eu vou correndo e vou indo ali, eu boto a lapiseira no ponto que eu marquei e aí encosto o meu esquadro na lapiseira, tá? Eu não vou com o esquadro primeiro, eu vou primeiro com a lapiseira no ponto que a gente marcou com o escalímetro, e aí eu vou encostar o meu esquadro na lapiseira, que ela vai estar posicionada de forma ortogonal, né? Para que fique bem preciso o desenho, né? Bem perfeito, tá? Então, essas são algumas dicas aqui, né? De como utilizar o material, como utilizar os instrumentos, tá? Para que a gente possa, então, fazer o nosso exercício inicial, tá? Então, linhas bem fininhas com 0,3 e a borracha também, né? Esqueci de falar, macia, tá? Vocês podem, depois que fizerem o desenho, apagar algumas linhas de construção, nem sempre isso é necessário, né? Mas ela de forma bem leve, sempre, para não borrar o desenho, né? E esses resíduos que ficam aqui da borracha, vocês vão remover com uma escova, né? Com um pincelzinho, tá? Esses resíduos a gente varre eles para fora do desenho, a gente não passa a mão, né? Porque a gente acaba borrando e sujando o desenho, tá? Então vocês podem usar, não usem a mão, tá? Vocês podem usar um pincel de maquiagem novo, por exemplo, que é bem macio, né? Ou comprar esses pincéis próprios para desenhos, quem tiver condições, né, de acessar aí o comércio e tal, tá? Outra coisa importante, não usem álcool, tá? No acrílico, porque ele deixa fosco e em alguns casos ele até racha, tá? O esquadro. Então, esse aqui, por exemplo, tem um rebaixo, esse esquadro maior. A vantagem do esquadro maior é que vocês vai render mais o desenho, né? Vocês vão conseguir fazer a margem, por exemplo, vertical de uma vez só, não precisam fazer pedaços de linha, né? Que aqui, por exemplo, não vai ser possível fazer uma linha do comprimento da folha, vocês vão ter que fazer em duas partes, vão ter que usar o outro esquadro para arrastar, né? Para subir, né? E dar condições de fazer o outro pedaço da linha. Então, se vocês ainda não adquiriram, se tiverem oportunidade, possibilidade, usem um esquadro um pouco maior, que tenha um deles, pelo menos, o tamanho aí de 30 centímetros de lado, para poder fazer as margens de uma vez só, pelo menos no A4, tá? Mas isso não é imprescindível, tá? É só uma dica aí para quem tiver condições, tá? Sem problema nenhum, vocês vão conseguir trabalhar. Claro que se for muito pequenininho, né, o esquadro pode prejudicar um pouco o rendimento ou até mesmo a precisão aí, né, do desenho, mas nada tão grave assim, tá? Bom, gente, então vamos passar aqui pro exercício avaliado, né? Eu vou tirar essa folha, vou descolar essa de cima e vou mostrar para vocês o que vocês vão ter que fazer, tá? Então o treino, né, é conseguir fazer todos os ângulos possíveis somente com os esquadros, tá? Então vocês vão fazer as margens da folha de vocês
conforme a norma da BNT, tá? Vão digitalizar esse desenho para botar no ambiente AVA, né, da FURG, para a gente avaliar. Ele tem o valor de 1 ponto. Vocês vão construir tudo que está posto na norma, né? As linhas de centro da folha, tá? Observem que é da folha, não é da área de desenho, tá? Isso é importante porque a gente tem de um lado uma margem de 2 centímetros, do outro de 1 centímetro, então vai dar uma diferença, né? Esses campos eles têm 50 milímetros, tá? A gente já explicou ali na parte teórica. Então vocês vão construir uma linha horizontal, né, de 14 centímetros ali, né? Indicando ali os ângulos, né? O ângulo 0, o ângulo 180, marquem o centro dessa linha, né? E vão construir com os esquadros, tá? Não é para utilizar outro equipamento aqui, como transferidor, tá? É somente com os esquadros para que vocês possam desenvolver a habilidade necessária para dar prosseguimento aos outros conteúdos que virão, tá? Então, vocês terão essa missão de fazer as combinações, né, necessárias. Marquem aí todas as linhas com a mesma dimensão, né, todos eles com 14 centímetros no total, né. Se vocês já tiverem aptidão aí, habilidade de usar o compasso, podem até fazer com uma linha bem fraquinha, né, um raio de 7 para poder aproveitar isso como ponto de medida ali, né? Mas quem não tiver é só ir medindo cada segmento, né? E faz bem fraquinho e depois reforça a linha, né? E apaga as linhas de construção. Aqui já mais adiantado, né? Vocês observem que tem linhas de construção já feitas e linhas mais reforçadas no tamanho de 7, né, centímetros ali, no caso raio, né? E aí vocês têm já de cara, né, o esquadro de 45, o de 30, o de 60, né, o de 90 e a linha horizontal ali de 0 a 180. Então, combinando esses esquadros, vocês vão conseguir fazer 75, né, e vão conseguir fazer 15 também, tá? Então, vocês vão, claro, em todos os 360 graus ali, né, vocês vão ter que fazer esse exercício de combinações aí, tá? Então 45 mais 60, vamos conseguir aqui um ângulo de 105, tá? Combinando aqui, na verdade, os dois esquadros, invertendo ali, né? Espelhando, né? Vocês vão fazendo os demais ângulos, né? Tá bem? Não sei se conseguiram entender a mecânica aqui, só combinando mesmo, identificando os ângulos, tá? Fazendo com que todos os segmentos de reta aqui tenham a mesma medida a partir do centro, tá? Cuidem para que todas as linhas passem no centro, para que não fiquem deslocadas desse ponto central e isso. Lembrem de usar a própria lapiseira, né, como recurso, né? Aqui como eu estou medindo, eu prendo na lapiseira e utilizo como guia, né, para o meu esquadro, como guia para o meu escalímetro. Percebam que eu vou primeiro com a lapiseira, fixo o ponto e aí eu encosto o meu esquadro para que ele trace o segmento que eu preciso, tá bem? Então não esqueçam de fazer toda a malha. Façam o selo embaixo, ali na altura, tem nas orientações ali também no AVA, né? Eu coloquei um roteiro para vocês, tá? Escrito, né, em PDF, para vocês saberem a altura desse selo que vocês têm que fazer com as informações que vocês precisam colocar, tá? Tipo o nome do estudante, matrícula do aluno, tá? Coloquem a identificação de todos os ângulos. Usem a lapiseira bem fininha para esses traços e depois reforcem um pouquinho a linha, não esquecendo que a margem é com 0,7. Certo, pessoal? Estou à disposição. Se vocês precisarem ainda esclarecer alguma coisa, a gente tem o nosso encontro semanal, tá? E vocês podem colocar comentários no fórum,
mandar mensagem, tá? Então, por enquanto era isso. Muito obrigada.